E começou mais um Entendo Nada, é o número 17, hein? E o tema de hoje é Por que ninguém liga? Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele, o globalista da ONU, Boa, Flávio Santos. Muito obrigado. Kofi Annan dos trópicos. Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Porque aqui a gente cumprimenta pelos 3 períodos, porque podcast é streaming, é conteúdo sob demanda, e você ouve onde, quando e bem entender. Você é livre. Bem, quer dizer que depois dessa do Kofi Annan dos trópicos, a gente vai abordar um assunto sério, é isso? Porque ninguém liga? Porque me pareceu sério, né? Não, é sério. Não é porque ninguém liga pra você, não estão ligando pro seu telefone. Não é porque ninguém liga pra mim também, porque eu já tudo do WhatsApp. Eu vou às lágrimas, eu vou às lágrimas. Vai às lágrimas, olha, se tocar uns pagodes da década de 90, aí vai mesmo, hein? Você viu que eu te mostrei que eu tava ouvindo hoje no Spotify, né? Nossa, você tava... Voltemos ao tema. Por que ninguém liga? Conflitos étnicos, massacres religiosos, ataques terroristas, guerras civis, homicídios, exploração sexual e desastres naturais. Todo dia ouvimos algumas dessas palavras e quase todo dia damos de ombro. Quase todo dia. Pois quando algumas dessas palavras estão relacionadas a países ricos, a gente para e presta atenção. Debatemos, procuramos soluções e até nos prontificamos a ajudar, inclusive doamos dinheiro também, né? Bom, mas e quando acontece em nações pobres? Por que não ligamos? Ou damos pouca importância? Para nos ajudar a responder essa questão, convidamos o editor e cientista social Demétrios dos Santos. Olha só. Demétrios, quem é você? O que você faz? Responda essa simples questão. Só isso. É simples, bem simples. Vai resolver essa questão no mundo hoje. Vai responder uma bucha pra gente. Vai responder uma bucha pra gente. Por que ninguém liga para os problemas dos países mais pobres? Bem, olá pessoal. É um prazer aqui estar no Entendo Nada. Eu acho que eu acompanho o trabalho do Luiz e do Flávio desde o número 1. Como o Luiz bem disse, eu me chamo Demétrios dos Santos, eu sou editor, eu trabalho com produção de livros independentes da área de literatura, música e também temas sociais. A editora da qual eu faço parte se chama Literarrua, o site é literarrua.com.br. Eu também trabalho na revista National Geographic Brasil, trabalho lá na área de gestão de operações, que é um trabalho um pouco mais técnico, não está diretamente relacionado à área editorial. E por fim eu sou cientista social, especialmente nas horas vagas, aí um trabalho que eu não executo exatamente no dia a dia, mas de alguma maneira aplico ele na área de edição. E é um desafio falar um pouco sobre esse tema aqui, sabe? Eu acho que eu trouxe alguns pontos que podem servir de perspectiva para a gente compreender isso e espero tentar contribuir com vocês. É isso. Beleza, é isso aí. Mas Demétrios, por que ninguém liga? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, existe uma questão de perspectiva. A questão da perspectiva é muito importante para a gente entender qual é a nossa relação com o que acontece fora do nosso mundo, né, ou fora do nosso núcleo, né? Mas antes de responder exatamente essa pergunta, eu acho importante a gente entender que isso envolve algumas perspectivas. Eu trouxe pelo menos 3 perspectivas para responder essa questão. Boa. Uma perspectiva mais antropológica, que é uma área que está mais relacionada ao tema, mas também existe uma perspectiva econômica e uma perspectiva também linguística, está muito relacionada à questão semiótica, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre a questão da perspectiva econômica, né? Acho que esse é um ponto bastante interessante. A gente vive hoje numa sociedade que ela está muito pautada pela ideia do capital e valor, né? Então, e o capital, à medida que ele está mais próximo da nossa realidade, ele se transforma em algo mais palpável. Então, tentando de alguma maneira entender como o nosso mundo foi construído, a gente tem uma perspectiva econômica que está muito ligada a uma ideia de eurocentrismo, né? Você tem ali um surgimento de um mecanismo social contemporâneo que acontece com os grandes pensadores da economia. Você pode pegar ali um Adam Smith com a ideia de mercado, David Ricardo, indo até mesmo ao marxismo. Então você tem uma ideia, uma noção de mundo que está muito relacionada
a essa ideia de capital. Né? Então esse é o primeiro ponto. E tudo que é estranho a essa noção para a gente, ela meio que perde um pouco a importância. Então, quando a gente pega, por exemplo, algumas notícias relacionadas a conflitos que ocorreram fora da nossa realidade econômica efetiva, a gente tem um olhar, às vezes, um pouco contaminado. E essa contaminação acontece também dentro dessa perspectiva econômica, tem uma influência direta sobre a narrativa que nos é passada. Então, que também envolve a questão econômica. Então, vou dar um exemplo. A nossa noção de mundo depende muito dos veículos de comunicação. Né? E dentro de uma perspectiva econômica, o que acontece, por exemplo, nas grandes nações é muito mais importante do que o que acontece em nações que têm representação econômica diferente dessa, ou até mesmo inferior do ponto de vista de capital. Então, esse é o primeiro ponto. E dá para a gente falar um pouco sobre isso também. Sobre a questão antropológica, a gente pode falar um pouco sobre a questão de evolucionismo e cultura. Acho que são pontos importantes também. Apesar da antropologia ela ter lutado muito nas últimas décadas para rever a ideia de que não existe uma evolução cultural, a ideia de evolução cultural ainda está muito impregnada dentro de nossas cabeças. Então, como a gente tem uma relação direta com essa percepção econômica da realidade, a gente tende a acreditar que a cultura que está relacionada a esse ambiente é uma cultura de maior valor em relação a culturas que não seguiram necessariamente o mesmo caminho. Então, esse é um ponto também que a gente pode falar. E, por fim, um pouco essa questão da filosofia da linguagem, que eu acho que ela, de alguma maneira, interfere também no nosso olhar. Então, como que a gente, de alguma forma, consegue enxergar a realidade a partir de dados pré-estabelecidos na nossa própria linguagem e na nossa própria cultura. Ou seja, se eu vejo algo que eu não consigo definir o que muito provavelmente eu não vou conseguir ver esse algo. Então, o que existe precisa ser definido. Se eu não tenho uma definição, é como se aquilo não existisse. Então, acho que são esses os três principais pontos. Sim. Eu acho interessante, o Flávio até iria fazer uma pergunta referente à África, porque parece que até o início dos anos 90 sensibilizava muito mais do que hoje, né? Você falou um ponto aí que eu acho que bate com a minha ideia do porquê isso. 3 nomes que eu vou citar que faziam as pessoas olharem para a África: Apartheid, África do Sul e Nelson Mandela. Eu acho que esses 3 nomes foram tão falados na mídia na época por um país que é a África do Sul, que quer queira quer não é o país dominante da África, pelo menos do sul da África, né? Tirando os países do norte. É o país mais ocidental da África. Sim, mais ocidental e mais branco. Mais brancos dominavam na época, né? O apartheid nada mais que era isso, brancos subjugando negros dentro da África. Era isso. Então eu acho que chamava muita atenção para isso. E como a gente tem uma visão totalmente errada sobre a África, a gente pensa, a África do Sul, você imagina a África inteira. África como se fosse a África uma coisa só. A gente não separa os países. Não só um grande bloco. A gente pensa que a África é uma coisa só, e não é. Não é. Você tem muita coisa acontecendo lá, inclusive o genocídio de Ruanda, que foi a gente comentou alguns episódios passados. O fim do Hotel Ruanda, a gente falou, né? Foi um genocídio, mas as pessoas olham aqui e falam, mas são negros matando negros. Não, são etnias matando etnias. Né? Eu acho que foi bom você falar do Nelson Mandela, porque diante da perspectiva que você abordou, eu acho que surge uma outra, que eu acho que o Nelson Mandela ele serviu como referencial pop, para o mundo pop ocidental. Quando você falava Mandela Free, Libertem Mandela, alguma coisa assim, você criava um rótulo, você criava uma frase de impacto. Sim. Então, quando o Michael Jackson organizava alguma coisa lá, a Madonna, em prol das pessoas com fome na África, o Nelson Mandela servia como um grande mote. Isso, exatamente. Ele era um grande símbolo para a cultura pop nossa aqui. Porque a gente que vive um estado de bem-estar social, pelo menos aqui no Ocidente, desde os anos 80 mais ou menos, relativamente estável, a gente não tem condição de entender o que é a fome e a miséria extrema. A gente não tem condição de entender o que era um apartheid. Embora a gente viva um apartheid, vamos dizer assim, mais confortável aqui no Brasil, mais cômodo aqui no Brasil, mas invisível. Mas a gente não tem condições, não tem ferramentas sociais, psicológicas, estruturais para entender isso. E o Nelson Mandela simbolizava tudo isso, unificava tudo isso e traduzia de certa forma para a gente isso. E como a nossa linguagem naquela época tinha que ser pop para nós entendermos a África, o Nelson Mandela serviu como grande referencial. Essa questão do Nelson Mandela, eu acho que tem um ponto
uma questão cultural muito grande envolvida, né? Que é uma... Na verdade, eu acho que o Nelson Mandela, ele simboliza o rompimento da escravidão clássica em relação ao mundo contemporâneo. Não que ela tenha acabado, mas o Nelson Mandela, ele representa uma cisão com a questão do apartheid, o combate ao apartheid, a própria ascensão dele enquanto figura política, né? Então é como se ele fosse um rito de passagem desse antigo mundo que de alguma maneira aceitava essa perspectiva escravista de alguma forma para um mundo que tenta combatê-la de alguma maneira. Sim. Mesmo sabendo que isso está muito longe da realidade. Pelo menos do ponto de vista institucional, me parece que é um ponto um pouco mais de consenso. Mas, olha, eu trouxe aqui algumas informações que envolvem a questão da África e que eu acho que ajudam a gente a entender o que o Flávio tá falando, assim, a gente aprofundar esse ponto, né? E para entender que também, às vezes, a gente está um pouco contaminado pela questão da perspectiva, né? Então, é mais ou menos assim, para quem está na África, para quem está em Serra Leoa, a realidade dela, o que ela vê o dia todo, o que ela ouve o dia todo, pode ser, por exemplo, a contaminação do vírus Ebola, né? E não necessariamente o que acontece em outras partes do mundo. Para a gente que está aqui, a questão, por exemplo, política, ela pode parecer o tema central do mundo inteiro, mas não necessariamente é. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre essa questão de perspectiva. E aí, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe alguns dados que são públicos, de uma ferramenta do Google chamada Google Trends. O que o Google Trends faz? Ele permite, por exemplo, que você coloque determinados conceitos ou palavras-chave e avalie o quanto esses temas eles são falados ao longo do tempo. E você pode também fazer comparações entre determinados temas e pode também verificar qual a procedência geográfica desses temas, onde eles são mais falados e como. Peguei 3 dados aqui interessantes. Esses 3 dados aconteceram em 2017. Um deles está relacionado à questão política brasileira do presidente Lula, né, o ex-presidente Lula, que foi preso, a esposa dele morreu nesse mesmo ano de 2017. Sim. Ele foi interrogado, antes da prisão, ele foi interrogado pelo Sérgio Moro e tal. Outro dado que eu coloquei para a gente poder comparar é a questão da fusão da Disney com a Fox, que foi algo muito comentado também nesse ano, quando a Disney anunciou que estaria comprando a Fox. E também nesse ano nós tivemos um atentado terrorista na Somália, que foi um caminhão-bomba que explodiu lá, matou mais de 500 pessoas. Então repare, um dos fatos aconteceu na Somália, matou 500 pessoas. Nos outros 2 dados não teve morte, um é um aspecto cultural e outro é um aspecto, um é cultural e econômico, o outro é político e econômico. Bem, no mundo todo, o que aconteceu? Eu vou colocar numa escala de 0 a 100, não importa na realidade a quantidade de pesquisas, mas o tamanho da escala, né? Então, a morte da esposa do Lula aconteceu no mês de fevereiro, aproximadamente. E aí ela teve uma importância nas buscas, comparando com esses 3 temas, de aproximadamente 73. Nesse mesmo período, a Somália aparecia ali com problemas sociais, com uma importância de mais ou menos 10. E, obviamente, ninguém falava nada sobre Disney e Fox juntas. Se a gente fosse falar delas separadas, provavelmente a gente veria alguma outra coisa. Mas do assunto Disney e Fox, ninguém falava absolutamente nada. O que aconteceu? Esses números... Depois que a morte da esposa do Lula aconteceu, os números ficaram mais ou menos estáveis. Então, da mesma maneira que a gente falava da Somália no mundo, era mais ou menos a mesma maneira que o mundo falava do ex-presidente Lula. Depois veio o interrogatório dele no processo da Lava Jato. E aí, nessa escala comparativa, ele foi para 100, enquanto a Somália ali continuou com seus 20, 15, alguma coisa do tipo. A Disney Fox ninguém falava nada. Isso no mundo. E aí, quando teve a condenação dele, 2, 3 meses depois, ele voltou a entrar em cena com 75, 76 de importância em relação aos 10, 15 da Somália e 0 da Fox e Disney. Quando aconteceu o atentado terrorista lá na Somália com o caminhão,
a importância da Somália no mundo subiu para 50 nas buscas do Google. E o Lula, como ele já tinha sido preso, ele ficou numa relação invertida da Somália. Então ele ficou ali mais ou menos com seus 20, batendo 20 de importância nas buscas, nessa escala representativa que a gente está colocando. Depois teve a fusão da Disney e da Fox no final do ano. Isso aqui é só um comparativo no mundo. Tá. Agora vai ser mais rápido, que é a gente entrando no que aconteceu no Brasil com esses mesmos termos. Né? Entendi. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, a gente nunca falou nada da Somália. Diferente do que acontece, por exemplo, no restante do mundo, onde a Somália estava lá com seu 10, 15 nessa escala. Quando a gente olha para o Brasil, a gente simplesmente ignorou a Somália até o momento do atentado. No momento do atentado terrorista, a Somália realmente ela tem uma inclinação. Mas o Lula, ele mantém a mesma relação de importância nas buscas que a gente viu no mundo. Um pouco mais de 50 na morte da esposa, 100 no interrogatório, 75 na prisão. E aí, quando a gente compara esses mesmos dados com os Estados Unidos, por exemplo, a gente percebe que a Somália ela era tão falada no mundo quanto o presidente Lula. Então olha só que interessante, né? A Somália nos Estados Unidos ela é tão falada quanto o presidente Lula. Quer dizer, eu não estou comparando necessariamente nações, estou comparando uma figura política importante que o mundo inteiro conhece com um país que as pessoas conhecem muito pouco. Então Lula nos Estados Unidos, Lula e Somália estavam quase no mesmo índice. Quando teve o atentado, a gente teve os picos, e o assunto da Disney e da Fox, ele chegou a 100 nos Estados Unidos. Porque aconteceu lá, é uma coisa que envolve a cultura deles. Agora, quando a gente olha na África do Sul, que aí é interessante para fazer um gancho com o que o Flávio disse, as buscas na África do Sul, a Somália, ela sempre esteve presente numa escala superior a todos esses assuntos do começo de 2017 até o final de 2017. Ou seja, a morte da esposa do Lula, a prisão do Lula, ela não esteve mais relevante do que as questões relacionadas à Somália na África do Sul, assim como também a questão da fusão da Disney e da Fox. Nem quando ocorreu essa fusão da Disney e da Fox no final do ano de 2017, esse assunto se transformou num assunto mais importante do que a própria Somália. O que a gente quer dizer com isso? Que existe uma questão de perspectiva. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes a gente acha que aquele determinado assunto não é comentado no mundo e, em certa medida, se a gente partir do princípio de que o mundo é o que está mais próximo da gente, é verdade. Mas se a gente for analisar uma outra realidade, talvez dentro de um país como a África do Sul, o Lula tenha sido uma figura irrelevante e que as pessoas simplesmente desconhecem do dia a dia. A fusão de megas empresas como a Disney e a Fox, que mexem com o cenário, inclusive cultural e econômico, a produção de conteúdo, de mídia, etc., também foi muito pouco relevante para eles. O que dá a entender, por exemplo, que talvez para eles isso não tenha tanta importância. Então esse é o primeiro ponto, né? É o ponto da perspectiva, e que está muito relacionado à questão econômica. Então, o quanto aquilo que está próximo da gente, aí, pegando um pouco daquele filósofo, o Comte, né, que é a questão do altruísmo, que é a gente poder identificar no outro aquilo que é humano, aquilo que refere-se ao ideal de humanidade, entender o que é esse outro, a gente percebe que essa percepção de altruísmo está muito relacionada à questão, inclusive, social e econômica. Vou dar um exemplo literário, que tem muito a ver com o momento atual, porque o nosso ministro da Educação confundiu o nome do autor, que é o Franz Kafka, né? Olha, esse livro ele serve muito para ilustrar, exatamente, esse livro ele serve muito para ilustrar a questão. É um livro antigo, foi escrito eu não sei exatamente o ano que ele foi escrito, mas enfim, é um livro importante para a literatura mundial. O que acontece no livro em questão que eu vou comentar? É a Metamorfose, né? Que é aquele livro onde o personagem principal, eu acho que se chama Gregor Samsa. Gregor Samsa, exatamente. Ele vai se transformando de uma pessoa para algo que não é uma pessoa, para um inseto. O livro não deixa muito claro, mas é como se ele se transformasse em uma barata. Olha só o quanto isso é cruel. Quando ele era uma pessoa que estava muito relacionada ao núcleo familiar do ponto de vista econômico, ele era muito importante.
Ele era importante para a empresa que ele trabalhava, ele era importante para a família, ele era o núcleo familiar. Ele representava tudo que era mais importante para aquela família. Ele sustentava a família, que era uma irmã e eu acho que os pais. O que aconteceu com o Gregor Samsa? Ele, por algum motivo que nós não sabemos qual é, ele adoeceu e ele começou a passar por uma mutação onde ele foi perdendo a humanidade dele. E aí o que acontecia? No começo da história, à medida que ele estava mais próximo daquela família, quando ele ainda era reconhecido como um humano, aquele era o tema principal da família. A irmã cuidava dele, os pais tinham preocupação, o chefe foi visitá-lo para cobrá-lo por que ele não foi trabalhar, enfim. Ele era o núcleo dos acontecimentos, aquele mistério, o que estava acontecendo com ele, o que fazer para resolver o problema dele, como ajudá-lo, era o tema principal, inclusive, da família. Então, esse é um ponto que nos remete à ideia de que ele estava mais próximo, inclusive culturalmente e economicamente, daquilo que estava sendo representado para a família. À medida que ele foi se transformando numa outra coisa, diferente do que é um humano, ele foi perdendo a importância para a própria família. Sim. Então, quando ele se transforma, por exemplo, em um inseto, a família começa a ficar com nojo dele. A comida que era servida num prato começava a ser servida no chão, numa tigela, como se ele fosse um animal. Os móveis, que era o que representava um pouco da humanidade dele, foram retirados do quarto e ele vivia embaixo de uma cama, literalmente como um animal. Mas ele tinha uma percepção de que ele era um humano, mas ele perdeu essa relação. E só uma adenda, no final do livro, inclusive, tem uma cena que ilustra, inclusive, as relações internacionais, como os grandes países lidam com a África e Ásia. A família manda a empregada entrar no quarto e agredir ele com vassouradas. Exatamente. Bater nele com vassoura. Exatamente, porque ele tinha ido, se eu não me engano, ele tinha saído da sala. Isso. E as pessoas que estavam alugando, inquilinos da família, né, estavam alugando uma parte do imóvel, uma outra casa, ficaram assustadas com a figura dele e saíram traumatizadas e tal, e aí a punição era bater na vassoura para ele voltar pro quarto. Equivale a você usar a força do exército para lidar com culturas diferentes. Exatamente. Já que você não consegue mediar, Exatamente. você manda o exército. Sim. O que é importante aqui? Eu acho que a gente precisa pensar no seguinte, qual é a nossa noção em relação ao outro, né? Quando a gente olha para culturas diferentes e não percebe nelas esse altruísmo de que elas também são pessoas, de que elas são humanas, a gente perde um pouco o nosso referencial de importância sobre elas, sabe? Eu acho que a gente acaba, de alguma maneira, achando que aquilo tem menos valor, achando que aquilo não nos toca. E, de alguma maneira, é o que a família de Gregor Samsa fez. Eles esqueceram que aquilo era o filho deles. Eles começaram a olhar para aquilo como um inseto, como uma pessoa sem importância, como algo que não é mais humano, né? Então, isso tem uma relação econômica, porque a anedota que está relacionada ali é a seguinte: enquanto ele era uma pessoa próxima ao nosso ideal de humanidade, enquanto ele trabalhava, enquanto ele levava o dinheiro para a família, ele era o único que trabalhava, aquilo tinha uma importância muito grande. Sim. Mas quando ele perde essa relação, e aí o fato dele ter se transformado em um inseto é apenas um referencial apenas visual. Eu creio que Franz Kafka não estava necessariamente associando a ideia de que ele deixou de ser um humano, mas que ele se transformou em algo diferente daquilo que nós reconhecemos como humano. Tanto que em momento algum Franz Kafka fala que ele virou uma barata, por exemplo, né? Então você tem uma situação ali de perda de humanidade. E a gente tem um pouco disso. E isso é uma coisa que está relacionada ao olhar humano, que está relacionada à cultura que nos norteia. Quando a gente pega, por exemplo, no dado da Somália, e a gente olha que esses dois outros fatos que a gente comentou, do Lula e da Disney / Fox, não são importantes para eles, é porque isso é estranho à realidade deles. Então não tem importância, é como pegar a vassoura e varrer lá para o canto, né? Mesmo que numa realidade econômica a gente saiba que é um pouco diferente disso, né? Da mesma maneira que a gente, quando vê um atentado ou quando tenta entender a realidade social da Somália, isso pouco nos toca, não tem nenhuma relação com a gente. Mas uma fusão como a Disney e a Fox mexe inclusive com o nosso referencial de cultura.
isso acaba tendo importância. Porque para a nossa cultura, a Disney e a Fox representam alguma coisa, mas para a cultura deles não necessariamente. Vou só fazer um adendo. Ele falou quando ele estava falando dos Estados Unidos, África do Sul, Somália, e foi surgindo aqui um mapa de como os correspondentes das grandes emissoras são distribuídos no globo. E eu acho que isso impacta diretamente na formação da nossa perspectiva. Porque a notícia que chega pra gente da África, ela chega em forma de texto. Ou de imagem copiada, mal feita, que a gente vê assim. Os Estados Unidos, por exemplo, a CNN tem correspondente na África do Sul. A África do Sul tem correspondente em países vizinhos a ela. Claro. A Al Jazeera, que cobre a Ásia, ela consegue reverberar mais e nos sensibilizar mais em relação à violência ocorrida no Oriente Médio e na Ásia. Então, eu acho que aqui no Brasil também eu estou pegando o outro lado aqui, porque ele já analisou brilhantemente o que tinha que ser analisado nesses aspectos aí. Tô pegando o lado jornalístico da coisa, da estrutura jornalística. Então, eu acho que a falta de um correspondente, de um olhar humano, relatando o fato de perto lá, contamina completamente e deforma a nossa perspectiva de realidade em relação à África. Porque uma coisa é um jornalista estar lá contando, dando cara para a vítima, porque morrer 500 pessoas na Somália é um número. São como 500 laranjas na feira. Agora outra coisa é o Greg, o John, você dá nomes, falar a idade, mostrar a boneca, mostrar a casa, você humaniza mais a tragédia. Sim. Então acho que, tratando na perspectiva jornalística, eu acho que a falta de correspondentes também impacta nisso. E a prova disso é que a Al Jazeera, claro que a gente não fica aqui trocando a foto no Facebook, vamos falar a realidade, quando acontece um atentado na Síria ou no Iraque. A gente se sensibiliza muito mais, a gente tem mais noções do que acontece lá. Eu acho que um exemplo maior, o atentado no Sri Lanka. As pessoas não sabem nem o que é o Sri Lanka. Não sabe. Bom, eu vou dar um dado aqui para vocês entenderem. Você a capital do Sri Lanka, lembra? Colombo. Eu vou dar um dado aqui. O IDH do Sri Lanka é um pouquinho maior que o do Brasil. Começa por aí. Um pouquinho maior. Ou seja, ele está um pouquinho à frente do Brasil em questões de IDH, em questões humanitárias. Bom, outro ponto. Eu duvido que estaríamos falando aqui, até aqui eu mesmo, a gente aqui falando sobre o Sri Lanka, atentados no Sri Lanka, se não tivesse sido na paz com o atentado contra católicos. Com um detalhe de que morreu muita gente que era de fora do Sri Lanka. Inclusive a notícia que eu mais escutei nos dias lá é que, nossa, morreu 3 filhos do homem mais rico da Dinamarca. Olha só os referenciais culturais. Olha os referenciais. Referenciais culturais. Catolicismo, que é a nossa ideia de cristianismo, que está muito relacionada à nossa cultura. E, enfim, os caras da Dinamarca cheios da grana. Cheio da grana, olhos azuis, altos. Se tivesse sido um atentado contra muçulmanos no Ramadã, a gente não estaria falando aqui, nem vai ser no Globo News, nem na Globo, nem em qualquer outro canal aqui. Tá? Eles mesmos se matando entre eles, né? Você ia falar isso. A perspectiva é essa, a ideia é essa. E, aliás, isso me abre também a um outro eles detalhe. Eles são as baratas do caso. Eles são as baratas. Se batem. Eles são as baratas. Exatamente. Aconteceu, até o ano passado, pelo menos, a ONU colocou que parece que terminou, um genocídio em pleno século XXI, um genocídio contra muçulmanos praticado por budistas. Olha a situação. Olha a situação. Na Birmania, em Myanmar, né? Os dois nomes lá que... vou colocar números aqui para vocês entenderem. Eles chamam-se Rohingyas, os muçulmanos que moravam em Myanmar. Era estimado que existiam 1 milhão de pessoas lá nessa região que foi atacada. Os birmaneses atacaram, começaram a matar, fazer uma limpeza étnica mesmo, porque eles não gostam deles, acham que estão errados, eles não têm que estar ali, são muçulmanos, então não tem que estar ali. E é outra coisa que a gente não consegue entender. Não tem que estar ali. Gosta do outro, não tem que estar ali. Não tem que estar ali. Eles tipo... diziam que eles eram bengalis, ou seja, de Bangladesh, que é um país vizinho, faz fronteira mesmo. Então, 1 milhão de pessoas. 700 mil pessoas tiveram que sair, fugir. 700 mil pessoas tiveram que fugir. É um Osasco. Não. Cara, é bem por aí. Fugindo pra São Paulo. Imagina. E estima-se que de 25 mil a 100 mil pessoas foram mortas. Um genocídio. Isso aconteceu até o ano passado. Parece que agora parou também. Acho que não sobrou ninguém, né? Não sobrou ninguém lá. Tem que parar, né? Então, assim, é uma coisa grave, caramba. Isso é grave. E aí? Não vi se noticiado. Se foi noticiado, foi muito vagamente. Por texto, provavelmente, como o Flávio falou. Chega aquele texto sem vergonha. Ou imagem, aquelas imagens bem, sabe? Aquela coisa bem, assim... Parece celular a imagem. Parece uma ficção, Isso, parece uma ficção. Não parece estar acontecendo. Ficção, né? Cinematograficamente, a violência desses países não é bonita pra gente assistir. E o quanto... assim, indo pra nossa realidade, né? O quanto uma pessoa morta por violência urbana numa rua que a gente conhece
nos deixa muito mais preocupado do que milhares de mortes num país que a gente provavelmente nunca pisará o pé lá. Sim. Né? É muito complicado e tem uma relação direta com essa questão de perspectiva. Tem muito. Eu peguei outro dado aqui que está relacionado também a esse olhar. Eu vou um outro ponto que esse é mais recente, que é o seguinte. Mais recente também aconteceu em 2017, mas eu comparei, por exemplo, os dados do Brasil com os dados dos Estados Unidos. Né? De novo, peguei o ano de 2017, não dá para pegar dados muito recentes do Google Trends, porque a indexação do Google Trends não é muito eficaz a curto prazo. Então, antigos dá para pegar? Dá para pegar, você consegue pegar dados desde o começo dos anos 2000, mas talvez até um pouco antes, mas se você for tentar analisar dados bem recentes, os dados não são muito confiáveis. Mas, por exemplo, no mesmo ano de 2017, onde eu passei esses dados relacionados ao Lula, teve também aquele atentado na Inglaterra, em Manchester, com a cantora Ariana Grande. Sim, estádio. Lembro disso? Sim, lembro. Acho que morreram 25 pessoas aproximadamente, né? E mais de 50 ficaram feridas, né? O que aconteceu? A questão do presidente Lula nos Estados Unidos, especificamente nos Estados Unidos, ela foi muito pouco falada. Né? Repare que a gente está aí nos Estados Unidos, que ele é mais fechado para o mundo, culturalmente, né? Trump, eu acho que já era presidente, né? 2017 ou foi 2018? Já foi 2017, né? Trump já era presidente e aí tivemos o atentado com a Ariana Grande, que pegou uma proporção enorme, chegou a um pico de 100 aqui na escala de buscas do Google Trends, enquanto o presidente Lula sequer aparecia lá. E quando a gente vem para o Brasil, o atentado da Ariana Grande, ela teve uma quantidade de buscas muito inferior. Então, esse topo de 100 que a gente viu nos Estados Unidos passou para 25, 26 aqui no Brasil. Enquanto o Lula, a gente sabe os números que foram esses que eu passei agora há pouco. Então, tem muito a ver com perspectiva. Provavelmente, esses atentados naqueles países, esses genocídios naqueles países, foram muito mais significativos para eles do que tudo que estava acontecendo no restante do Ocidente. Agora, qual é o problema? O problema é que, infelizmente, a gente está bloqueado dentro de uma realidade política e econômica que não nos permite ver com clareza o que está acontecendo do outro lado. Que vai desde a questão do correspondente, como você falou, Flávio, a questões que vão além. Né? O correspondente, na realidade, acaba sendo uma consequência dessa mecânica, desse mundo hermético que a gente está, de alguma maneira. A gente estava até falando antes de começar o podcast sobre a questão, por exemplo, do Milton Santos, né? Sim. O geógrafo, ele já falava isso, de que o mundo passaria por um processo de globalização onde você perde os referenciais culturais, onde você tem uma predominância de determinadas corporações, isso vem acontecendo de fato. Então, hoje você tem muito menos corporações, megacorporações, do que grandes corporações que existiam no passado. As fusões são uma realidade. O capital econômico, ele transita de um lugar para outro a partir de um botão apertado, etc. Tudo aquilo que ele falava para a gente. Mas, por outro lado, a gente acreditava também no conceito de aldeia global. A gente acreditava que perceber o que está acontecendo culturalmente em outro país era algo muito mais possível do que era naquela realidade. Eu acho que esse último aspecto é o que menos aconteceu. Apesar da gente ter acesso às informações através da web, a percepção sobre a importância delas não chegou, sabe? Simplesmente a gente deixa isso em segundo plano, a gente não percebe isso como uma realidade para nós, né? Isso para mim, entrando agora no aspecto antropológico, está muito relacionado à questão do evolucionismo cultural. Qual é o nosso referencial de cultura? A gente ainda está impregnado numa ideia de que determinados povos na África são povos próximos à ideia do pré-histórico. Tribais, né? É como se a gente colocasse toda a cultura numa linha do tempo e classificasse essas culturas lá próximo do zero e a gente próximo do 100. Né? Então, é como se a gente estivesse num nível cultural muito superior ao deles, de tal forma que a gente olha para eles e não enxerga neles a nossa humanidade. Isso. Né?
Só que isso é um erro do ponto de vista antropológico, porque do ponto de vista antropológico, as culturas são diferentes. Elas não são necessariamente superiores e inferiores às outras. Economicamente, sim, mas do ponto de vista cultural, não. A cultura deles é tão ou mais rica do que a nossa. Com certeza. Então, só que a questão é que a gente tende a acreditar sempre numa linha linear do que é a percepção de cultura. E isso é um grande problema, porque a gente olha para esses povos como povos inferiores. Da mesma maneira que a gente olha, por exemplo, a questão de quem é cristão e identifica mais a nós, do ponto de vista inclusive cultural, e quem não é cristão, a gente identifica a uma subcultura, que é o que acontece, por exemplo, na região da Palestina, né? Abstraindo um pouco da questão do cristianismo propriamente dito, mas você pega os judeus, eles se sentem culturalmente muito superiores em relação aos palestinos, porque eles talvez não tenham uma noção de mundo monoteísta como eles pressupõem que é a única que existe, ou pelo menos é a correta, né? Sim. Então isso faz com que a gente perca esse altruísmo que o Conte, quando a gente começou o podcast falando, indica como algo necessário para a nossa percepção de mundo. Interessante, eu acho que você falou da aldeia global, eu até falei meio brincando no começo, antes da gente gravar, mas a gente vive um feudalismo global, né? Tudo fechado em grupinhos ali, tudo fechado. Em orcas. E tudo fechado, tudo né? Isolado. Fechadinho, isolado mesmo, Isolado. Você não tem contato, na internet você não tem o contato. Bom, As eleições, se nós não tivéssemos pesquisas feitas pelos institutos aqui no Brasil, nas eleições presidenciais, provavelmente as nossas bolhas nos diriam quem ganharia. Então, provavelmente, quem é progressista ia acreditar que o Haddad seria presidente, Sim, sem dúvida alguma. Aí quem é liberal acreditaria Mas que mesmo com as seria pesquisas, as o pessoas se Bolsonaro. recusam a acreditar Não ainda. acreditam. Falar o Acreditam. Ibope, da Folha mentirosa, Por causa das bolhas. Por causa das bolhas. Por causa das bolhas, porque se eu só vejo aquilo que está relacionado à minha realidade, inclusive no meio digital, o que acontece? A gente tende a acreditar que aquilo é a nossa realidade, aquilo é predominante, né? Enquanto que isso tem muito a ver com o Google Trends, exatamente o que a gente acabou de buscar, né? Essas buscas, elas refletem o que existe para a realidade desses países e dessas culturas como algo importante e predominante. É um reflexo da bolha. É que a gente está vendo numa escala mais macro, e quando a gente vai para dentro do Facebook, por exemplo, a gente está vendo numa escala micro, uma escala que está acontecendo ali na frente do computador, né? Mas é cruel. Agora, o que não dá para dizer... Qual é o fato que a gente pode tirar disso tudo? Quais são os fatos possíveis? O primeiro fato realmente, a mídia, ela tende a noticiar aquilo que está próximo da nossa cultura e da nossa percepção de realidade, aquilo que tem uma importância política e econômica para nós. Isso é um fato. O que não é um fato é que essa é uma narrativa predominante de mundo. Porque quando você vai para essas outras culturas, esse fato também existe lá, mas numa ótica invertida. Claro. Então, para eles, o que está acontecendo próximo deles é muito mais importante do que está acontecendo em outras regiões do mundo. Seguramente, determinados temas funcionam assim pelos dados que a gente acabou de ver e que a gente pode... depois, no momento da apropriação. Não sei se vocês publicam no podcast alguns documentos anexos. Dá para publicar, dá para colocar sim. A gente pode Eu colocar o resultado Me dessas passa, pesquisas e tal, para o link para os eleitores, que eu ponho lá. Para os eleitores e ouvintes, no caso. Né? Eu estou sempre habituado com a questão de de eleitor. boa, tranquilo. Mas para os ouvintes poderem constatar. Né? Só pegar um gancho no que ele falou aí de quem faz a mídia e tal. Eu quero usar um termo aqui que é o eu lírico, que se usa muito na literatura. Sim. Que é o personagem que está num poema, está dentro de um texto, e a perspectiva que norteia todas aquelas palavras ali, os pronomes, os verbos, enfim. O eu lírico da mídia ocidental, ele é formado basicamente, embora isso esteja mudando nos últimos anos, por um cara branco, de classe média, cristão. Então isso vai justamente ao encontro de tudo que ele falou aqui. Então na escala jornalística ali, na redação interna, no sistema de pautas, na divisão de pautas, os caras automaticamente vão elencar como importante, claro que tem a questão econômica e política que isso é majoritário, as tragédias que afetam aquele que é parecido com ele. Eu fiz faculdade de jornalismo em 2008 e 2009. Eu tinha um professor chamado Álvaro Bufarado, ele trabalhava na CBN, e ele falava pra gente assim, vocês estão entrando agora com bolsas, pelo FIES,
no jornalismo, vocês vão mudar essa perspectiva. Vai demorar 10, 20 anos ainda. Mas vocês vão mudar. Vocês vão começar a olhar mais a periferia, olhar mais o que acontece na África e outros países da América do Sul. Mas, por enquanto, esse eu lírico jornalístico é dominado basicamente pelo cara branco, de classe média, cristão. Que automaticamente é o cara que descende da Itália, da França, da Alemanha. E se eles têm o domínio político e econômico, que é o que a gente tem hoje, de alguma forma, a narrativa, para a nossa realidade, fica comprometida. Exatamente. Porque a gente está vendo ali algo a partir da perspectiva deles. Sim, e no microcosmo aqui de São Paulo, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, liga no SP1, no Balanço Geral, vocês vão ver um monte de reportagens especiais. Quais bairros são focados? Moca, Bexiga, Bom Retiro, Bexiga, porque são bairros do quais os avós, os pais, os bisavós desses caras estão na mídia hoje, estão lá. E se você for fazer uma mancha populacional em São Paulo, deixando de lado o PIB, vamos dizer assim, de cada bairro, a mancha populacional, esses bairros representam o quê? 10% da população de São Paulo? 15%? O grosso mora em outros bairros que não são sequer lembrados. Não. Então eu fiz uma análise aqui do microcosmo só para fazer uma comparação. É isso. E vai além para conceito de nação também, né? Tem gente que nem acha que o Suriname fica na América do Sul, por exemplo. Nem sabe que é Suriname. A gente nem sabe que existe Suriname. Então Guiana deve ser um país asiático. Exatamente. Não foi o Vadão que falou que a Jamaica é um país africano? Falou. Olha. E o cara viaja o mundo inteiro. Ele trabalha com seleção. O René Simões treinou, tá ali na mesma profissão, treinou a Jamaica, levou pra Copa do... Mas deixa... a gente vai ter que parar aqui, porque senão a gente vai ficar 3 horas falando do tema, que o tema é bom. O tema é bom. A gente vai voltar nesse tema. Nem que a gente trabalhe com essa questão de aldeia global, nem que a gente volte com outras coisas que acontecerem, que vão acontecer outras coisas. Nem falamos de Moçambique, na verdade, nossa ideia era falar de Moçambique desde o início. Porque quando a gente preparou a pauta, tava no auge, né? Tava no auge, a gente nem falou. A ideia foi essa. E acho que vai ter outras coisas vão acontecer. Vai ter, e eu acho que vai ter. Vai ter muita coisa pra gente falar assim. E o Demetrius vai ser um cara que vai voltar aqui com certeza. Vai participar mais com a gente. Tenho certeza disso. Sou ouvinte e sempre que puder contribuir, estou à disposição. Isso aí. Bom, então vamos para o Ixo não existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. É isso aí, o nosso Ixo não existe. Na verdade é relacionado a uma coisa que nós iríamos falar na semana passada, mas acabou não dando certo. Que era a questão dos protestos, com a questão educacional e tudo mais. Bom, depois dos protestos saiu uma notícia assim, ó. Isso envolve os nossos ouvintes aí do Rio de Janeiro, hein? O orçamento da UFERJ, eu tô falando igual pra vocês, UFERJ é igual ao da Universidade de Toronto. 4,1 bilhão de reais. Olha, igualzinho, ó. Saiu nos grupos de Zap, meu amigo. Se tá lá, é verdade, eu não sei. Tiago Senhorino deve estar adorando isso. O Thiago, é verdade, ele é da UFERJ. Nossa, foi um dos nossos entrevistados, é verdade. Viu, Thiago? Observatório do Valongo. A gente pegou no E-Farsas de novo, no E-Farsas, né? Ele tava chorando aqui no dia, né? Tem recurso, o Thiago, né? Chorando aí à toa, né? O cara vai xingar a gente vai tomar essa patada. Esse Gilmar do E-Farsas aí, ele é um pioneiro, hein, meu? Não, e a gente entrevistou ele, cara. Sim, eu ouvi o episódio, maravilhoso, cara. Admiro pra caramba o cara desde 2000, tá desde 2000 lá nessa pegada. E eu uso o site dele há tempos. Eu também, há muitos anos também. E ele o boatos.org. Sim, também. O Boatos é um pouco mais recente, né? Mas são muito bons os dois. Depois veio o Lupa, veio essas outras que também tem mais ou menos isso, mas bom. E lá, ele publicou lá no E-Farsas. Na verdade, são vários dados. Eu não vou colocar tudo que foi falado lá, porque tem bastante. A gente vai deixar o link, vocês acessem e vão ver as barbaridades que estão tendo ditas por aí. Mas eu peguei essa do valor, porque, olha, realmente é um negócio assim, 4,1 bilhão. Não, gente, vamos ver os fatos. A Universidade de Toronto, para começar, elas colocar em reais, vamos colocar em reais, tá? O orçamento dela é de 7,5 bilhões de reais. Olha a diferença. Começa por aí. A da UFERJ, se colocar
Com os salários dos trabalhadores e dos aposentados é 1,4 bilhão de reais, tá? Aliás, essa questão dos aposentados aí é o que causa muita confusão. Exatamente. Porque Exatamente. isso não deveria ser necessariamente um gasto da universidade. É que existe um regime de aposentadoria diferente e tal, mas isso deveria ter um outro olhar. Talvez deveria ser acomodado de alguma maneira a Previdência Social, porque isso afeta totalmente o gasto das universidades, né? Parte dos gastos provém desse problema. Não, a verdade é que a questão maior tá sendo isso, porque aí depois o próprio Gilmar, lá no Efforts, ele ainda escreve, mas na verdade o orçamento para a universidade usar, para a universidade, é de 400 milhões. Olha a diferença. Então, de 4,1 bilhões para 400 milhões. E só para efeitos de comparação, a Polícia Civil aqui de São Paulo, ela tem como orçamento 2 bilhões e 500 milhões de reais. Sim. A Polícia Civil. Sim. Ou seja, será que ele não está gastando muito com polícia e menos com educação, né? Fica esse questionamento também, né? Olha... E olha que a Polícia Civil tem um contingente muito menor que a Polícia Militar. Sim. Deve ter o quê? 5, 10 mil policiais no máximo? Eu Deve passar. Eu não sei o número. A Polícia Militar sei. tem 160 mil aqui em São Paulo, que é gigantesco, né? Sim. Mas é isso, gente. Então, Ixo não existe, é meio curto hoje que o programa tá longo. Eu vou deixar o link pra vocês entrarem e lerem lá, tá tudo, olha, tem vários pontos, ele coloca número, eles falam de número de estudantes, falam de... tem um monte de coisa lá que tá tudo errado. Tá tudo errado, inclusive até o ranking da faculdade lá, das melhores faculdades e tal. É isso, Ixo não existe. Bom, antes de adentrar nas dicas culturais, eu tenho que avisar que tivemos um problema com o local que nós estávamos gravando, tivemos que sair de lá. E o outro local que nós fomos, o som estava um pouco mais alto, né? Estava tendo uma apresentação. Então, foi a única maneira que tivemos de fazer essa gravação. Peço desculpas a edição, vou tentar mexer do jeito que der, tá? Mas vocês não vão perder as dicas não, foram dicas muito boas, tá? Valeu! A minha dica cultural é na esteira da que eu dei no último episódio. É uma sequência de livros aí de autores africanos que eu tenho pesquisado, que eu tenho lido e quero compartilhar com vocês. O nome do livro é Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie. E o que ela fala nesse livro? Ela fala da Guerra da Secessão da Nigéria. Porque os Estados Unidos teve a sua Guerra da Secessão, onde o país ali se dividiu no meio, e a Nigéria também teve. E ele é um livro que retrata duas etnias que a gente ouve falar sempre na televisão e a gente não sabe exatamente o que é, que são os Hutus e os Tutsis. Ela retrata a guerra dessas etnias e é uma guerra muito parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos, porque o norte da Nigéria era muito desenvolvido e o sul era muito agrário. E o sul queria se separar do norte, a parte mais subdesenvolvida, porque eles, por questões religiosas, étnicas, eles eram contra tecnologias. Então esse livro é um retrato muito profundo dessa guerra. Tem um dos personagens literários que eu acho mais bonito da literatura, da história da literatura, entre os mais, que é o Ugu, que é um menino que é adotado por uma família rica e ele começa a sofrer as agruras da guerra com a família, ele salva a mulher que adotou ele, enfim. Então acho que vale a pena ser lido esse livro pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a África, os Hutus e os Tutsis, que não são só nomes bizarros e surreais pra gente. São seres humanos que estão ali, que têm anseios, que têm histórias muitas vezes manchadas de sangue, mas que principalmente têm sonhos. Se não me engano, foi uma briga dessas etnias que levou ao genocídio em Ruanda. Pelos nomes, se eu não me engano, Provável, foi exatamente isso aí. Foi que levou ao genocídio em Ruanda. Bom, eu vou falar a minha dica, depois eu vou passar para os convidados falarem. Boa, né? Deixa eles Tem uma terminarem. convidada secreta, né? Tem uma convidada secreta. Bom, a minha dica vai, né? Porque nessa semana faleceu o Nick Lauda, né, o tricampeão do mundo de Fórmula 1 e tal. Então eu vou dar uma dica de um filme. Gente, vocês não precisam entender de Fórmula 1 para assistir esse filme. O filme é muito bom. Assim, conta a história da temporada de 1976 da Fórmula 1. Que é uma briga pelo título entre o Nick Lauda e o James Hunt. Eu acho que só teve algo parecido com essa briga no auge de Ayrton Senna e Alan Prost. Só. Acho que não teve nada parecido. É muito bom. Mostra como o Nick Lauda é uma pessoa que se recuperou de um acidente assim no meio da temporada. É surreal. O que ele fez é surreal. E assim, o engraçado é que os dois faleceram, né? O Nick Lauda faleceu essa semana, o James Hunt já faleceu há algum tempo. E ele era um bom vivan, vamos dizer assim, o James Hunt, né? E morreu até por causa disso. É um filmaço que disputou até o Oscar. E vale a pena assistir, viu? Mesmo pra quem não gosta de Fórmula 1. É um filmaço. Tem na Netflix o filme. Boa, peguem na Netflix. Bom, agora vamos à dica do Demetrius.
Então, a dica que eu gostaria de passar, gente, tem relação com o tema que a gente estava abordando. É um filme antigo da década de 70, do Herzog, chamado O Enigma de Caspar Hauser. Esse filme ele conta a história de um adolescente de mais ou menos 14 ou 16 anos, que foi encontrado em uma espécie de celeiro, completamente atônito. Ele não falava, ele ficou toda a adolescência dele isolado dentro daquele celeiro, só davam comida para ele, e ele não teve contato com nada do mundo fora daquele celeiro. Então, quando ele foi resgatado desse lugar, a grande questão era tentar entender por que ele foi colocado ali, e também tentar compreender como que ele viu o mundo. Ele não conseguia enxergar a realidade que a gente vive. Ele não conseguia, por exemplo, entender que atrás de uma parede poderia existir uma pessoa. Ele não conseguia entender o que era um conceito simples como o vidro de uma janela. É muito interessante. E tem a ver com o tema que a gente está falando, porque, de alguma forma, esse adolescente, ele simplesmente foi desprovido culturalmente do mundo que ele deveria ter, de alguma forma, vivenciado, e justamente pelo fato dele ter sido isolado, ele não conseguia enxergar nada além do que estava na frente dele, além daquela realidade dentro do celeiro. É chocante e, ao mesmo tempo, vale muito a pena, e baseado numa história real. Filme bem bacana, vale a pena. Boa. Olha, não conhecia, hein? Caramba, vou procurar. Vou procurar sim. E agora ela. Olha só. Apareceu como ela tá mais vermelha que a blusa dela. Apareceu como mágica. Né? E ela que é fotógrafa e marida do Demetrius. E por isso que ela está aqui. Ela veio aqui e tal. Mas então ela vai ter que falar. Veio aqui e vai ter que falar. Priscila Furuli. Qual a sua dica, Priscila? Marido é ótimo. Bom, vamos lá. Dica cultural. Como eu sou fotógrafa, não vai ter nada a ver com o tema, mas acho que vale bastante a pena conhecer. É o Instituto Moreira Salles, que fica na Avenida Paulista, 2424. É um lugar super bacana, vale a pena a visita para quem é de São Paulo, para quem é de fora. Lá sempre está tendo exposições super interessantes relacionadas à fotografia, à arte em geral. Tem cinema com filmes muito interessantes que você não vê por aí. Além de uma biblioteca maravilhosa que tem um acervo incrível de fotografia e de música que vale bastante a pena ser visitado. Essa é a minha dica. É isso aí, gente. Valeu! E agora vamos para os salves, chamegos e sapatadas. Bom, como vocês podem perceber, aquele som de fundo não existe mais. Voltamos com os salves, chamegos e sapatadas. Tivemos que parar a gravação naquele momento com os convidados, eles não estão aqui. Estamos gravando agora cada um de sua casa, eu de Indaiatuba, o Flávio da harmoniosa cidade de Tiradentes. Então, Flávio Santos, qual o seu salve? Eu tenho alguns salves muito para dar. O primeiro vai ser para o Jonathan Silva, e ele ouviu 1 ou 2 episódios aí, e inclusive ouviu o episódio do Uber, o nosso último episódio. O Antônio Carlos, que foi entrevistado, que é o motorista Uber, que deu aquela bela entrevista pra gente, é um amigo em comum nosso. Ele é amigo tanto meu quanto do Jonathan. E o Jonathan ouviu, o Jonathan também já trabalhou como Uber, e ele conhece a experiência e quis ouvir o relato do Antônio Carlos. Então, um abraço meu primo. Eu acho que eu posso pontuar aqui ele como meu primeiro amigo de infância, meu primeiro registro de amigo assim que eu tenho na memória, foi o Jonathan Silva, meu primo. Então, eu quero mandar um forte abraço para ele. E eu quero mandar um abraço também para uma outra amiga minha de infância, que é a Ariadna Penha, que é a irmã do Antônio Carlos, que deu entrevista. Ela gosta muito de podcast, ela gosta muito de ler, ela gosta muito de se informar, e está descobrindo no podcast uma nova fonte de informação. Ela já ouviu alguns episódios, não sei qual exatamente, e eu estou mandando esse salve para ela, por ela ter ouvido a gente, e também para ela ter feito aniversário. Beijão, Ariadna. E continue ouvindo a gente, que você tenha muitos anos de vida e muitos anos ouvindo o Entendo Nada. Parabéns, Ariadna, muitos anos de vida e vai acompanhando até os 150 anos que você terá ouvindo o podcast, porque o podcast aqui nós vamos ter uns 150 anos também. Certo, Flávio? Exatamente. Minha avó tá quase lá, né? Sua avó, é verdade, cara, é verdade, sua avó tá quase lá, hein? Olha, vai longe, hein?
vai longe. Bem, minha avó tá com 105. Ela viu nascer o rádio, viu nascer a televisão, a internet e tá vendo os podcasts agora. Pois é, hein? Isso. Tem duas meninas aqui que a gente tem que mandar um salve muito especial. A primeira é a Viviane, e a segunda, Viviane Severino, e a segunda é a Amanda Quintino. A Amanda Quintino conheceu o nosso podcast graças a Viviane. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e as duas são ouvintes fiéis. E a Amanda mandou uma mensagem de áudio por WhatsApp, falando algumas coisinhas sobre a gente, que deixou a gente bem feliz com o que ela falou. Vamos ouvir a... Eu acho um podcast muito leve, né, que aborda assuntos interessantes, assuntos pesados. E o Entendo Nada, na verdade, pra mim faz total sentido, né? Realmente são de coisas que eu não entendo nada e eu acabo entendendo um pouco graças ao podcast de vocês, que vocês também têm uma interação com o público muito maneira. Na verdade, eu virei fã antes mesmo de ouvir o primeiro EP, justamente por conta disso, por conta da interação de vocês com o público, que é sensacional. Hoje eu sou super fã, ouço e recomendo, claro. Tá aí, gente. Flávio tem. Ouviram a Amanda. O Luiz vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre áudio, mensagem de áudio, chamego, salves. Mas preste atenção no que a Amanda falou. O exemplo é esse aí. Gente, o que a Amanda falou realmente deu um calor no coração, né? Foi realmente muito legal muito legal mesmo, porque assim, a gente, né, começou meio na cara e coragem, sem nada, vamos fazer, né? Vamos ver no que dá, né? E tem muita gente que tá ouvindo a gente aí, cara. Ainda bastante gente que elogia. Pra falar a verdade, está hoje sem nada. Só que agora a gente conseguiu a honra de ter alguns fãs. Mesmo fazendo do jeito que a gente faz, sem empregar nada, a gente tá conseguindo alguns fãs. E é muito bom ver esse tipo de áudio, esse tipo de mensagem, porque além de comprovar que a tecnologia é uma maravilha, antigamente jamais a Viviane, a Amanda, o Jonathan, a Ariadne, o Luiz e eu estaríamos conectados, discutindo a mesma ideia, pensando, trocando ideias, trocando pensamentos. Hoje não. Hoje uma pessoa manda um áudio do outro lado do mundo, do outro lado da cidade, falando sobre um assunto que a gente debateu aqui. Sim. Não, a gente fica muito feliz com tudo isso, Nossa, as mensagens que a gente tem recebido e tal. Inclusive, os chamegos hoje eu vou querer deixar um pedido para vocês, ouvintes. Vocês que estão ouvindo o nosso outro podcast, que eu entendo um pouco, que é realmente um canal para vocês, a gente fez um podcast para abrir um canal para vocês, os ouvintes. Então, a gente recebeu muita coisa escrita, falando sobre as séries, falando sobre os heróis e falando sobre os livros. A gente pede para vocês mandarem relatos de vozes pra gente, que nem a Amanda fez, pra gente fazer um Entendo Pouco só vocês falando. Olha só, hein? A ideia é essa. Só vocês falando. Então, vocês que escreveram, mandam um relato de voz pra gente. Pode mandar aí uma mensagem de voz, de uns 2, 3 minutos, falando sobre os heróis, falando sobre os seriados ou sobre o livro preferido. A gente vai colocar num programa especial pra vocês, hein? Olha só, a ideia nossa é essa, hein? Por isso que a gente não leu nada aqui hoje, porque foi bastante coisa mesmo. A gente recebeu bastante, principalmente do Entendo Pouco. As pessoas gostaram do formato do Entendo Pouco. O pessoal curtiu, fez sucesso. É isso, né? Então, não tivemos sapatadas essa semana, ainda bem. Apesar que eu gosto, cara. Eu acho legal quando vem sapatada, cara. Eu acho legal. Porque é até uma maneira de a gente falar, putz, estamos morrendo aqui, vamos mudar. Ou até pra gente dar uma resposta pra pessoa que também tá falando, não é assim, não, né? Às vezes é assim, sim. Não quer dizer que não seja. Mas é legal. Pelo menos as sapatadas que a gente tomou até agora foram sapatadas bem inteligentes e às vezes até merecidas. Bom, não tem sapatada. Foram de alto nível. Sim, de alto nível. Principalmente lá do Buraco Negro foi realmente uma olha bem... Nossa senhora. Foi muito boa. A gente até hoje eu não demorou entendi pra entender nada. a sapatada. A gente não sabia se era elogio ou uma sapatada. Tão complicado que era. Não, até agora eu não entendi, mas beleza. Não, realmente, Buraco Negro realmente é algo difícil ó. Por isso que a gente nem se mete. A gente põe os especialistas pra falar e pronto, é melhor. Ai. Mas é isso, né? Vamos pro encerramento. E desde já agradecendo ao Demetrios por ter dado a entrevista. E a Priscila também, que participou, né? No fim, participou, a Marida. Então vamos ao encerramento do programa, passando nossos canais de contato, que é o e-mail
entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @EntendoNadaPodcast, o Twitter, que é o Entendo N Podcast, porque não dava para escrever Entendo Nada Podcast, e o Entendo Nada já tem alguém usando. Boa. Aliás, preciso ver se a pessoa realmente está usando ou está inoperante. Se estiver inoperante, eu acho que eu posso até conseguir. Depois eu preciso ver isso daí. E temos um canal no YouTube também, que ainda não dá pra gente escrever o nosso nome lá, Entendo Nada, né? A YouTube/Entendo Nada, porque a gente precisa atingir o número certo de seguidores. Então, vocês que nos ouvem, por favor, entre no YouTube, procure lá Entendo Nada Podcast e coloca lá que vocês estão seguindo a gente. Porque a gente consegue colocar o nosso link lá. E vamos ter vídeos lá também, viu? Aguarda aí que vai vir novidade. Vamos ter algumas coisas legais pelo YouTube lá. Interessante, hein? Vídeo diferente. Vai sim. Aí vai ter umas reportagens aí, vai ter umas coisas legais. Certo, Flávio? Certíssimo, certíssimo. E você falou dos vídeos do YouTube aí. Nós estamos elaborando ainda, está na fase de elaboração, de troca de ideias. Algo muito diferente. Algo muito diferente envolvendo ouvintes. Só isso que eu posso dizer. A gente está na fase de estudar a logística, né? Porque não é uma logística fácil que a gente está querendo imaginar, que está querendo fazer. Mas a gente vai dar um jeito de fazer, e vai ter vídeo no YouTube, e vai ter programa especial. Aguardem cenas não. A gente está ouvindo podcast, falando de podcast. Episódios, os próximos episódios. Cenas dos próximos episódios. E é isso, encerramos por hoje. Obrigado, Demetrios, obrigado, Priscila. Demetrios deu uma puta entrevista pra gente, esclarecedora, um cara muito inteligente. A Priscila falou pouquinho, mas o pouquinho que ela falou acrescentou muito ao programa. E a gente tem que agradecer muito as pessoas que vêm ao nosso programa, que dão entrevista por WhatsApp, porque elas estão acrescentando muito e são pessoas de altíssimo nível. Patrícia, Mariana, todos que já passaram por aqui, eu não vou citar todos os nomes para não cometer injustiça. Somos muito gratos a vocês, porque o podcast hoje tem fãs, tem pessoas que mandam áudios como o da Amanda, que gostam da gente, porque vocês também colaboraram e deram uma fatia do conhecimento de vocês para acrescentar ao nosso podcast. Valeu, Priscila, valeu, Demetrios, valeu, Luiz. Abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, que podcast você ouve quando, onde, como bem entender. Valeu, abraço. Valeu, fumos!